Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao Subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Romilson de Andrade, da Igreja Sede de Jundiaí, e hoje nós estudaremos o tema da Revista dos Jovens, a morte de Jesus, um evento tão significante e marcante, e hoje nós vamos ver alguns pontos específicos conforme nos propõe a revista, e para nós começarmos o nosso texto bíblico em classe, ele se encontra no livro de Marcos, no capítulo 15, versículos 33 ao 40, que diz assim: E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. O texto para a meditação se encontra no livro de João, no capítulo 12, versículos 32 a 34, que diz: E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como tu dizes que convém que o Filho do Homem seja levado? Quem é esse Filho do Homem? Meus irmãos, desde o primeiro tópico, desde a introdução, a gente vê que a perspectiva que o autor trouxe para essa lição é que a falta de compreensão entre o evento da morte de Jesus e a expectativa que os discípulos, até a expectativa da interpretação que eles tinham dos livros do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica, diziam a respeito da estada do Messias. Como é que seria o reino do Messias e quem seria essa figura messiânica que assumiria o trono de Davi? A gente vê as profecias de Daniel, ao qual diz que o seu reino jamais terá fim. Então logo eles pensavam que o seu rei também não poderia morrer. Então vejam que Jesus, quando ele começa a introduzir os assuntos a respeito da sua morte, da sua partida e até mesmo o evento da sua morte foi completamente incompreendido porque as expectativas dos discípulos, as expectativas do povo não estavam alinhadas com a realidade bíblica e do reino de Deus. Deus veio trazer algo espiritual ao povo e o povo estava esperando algo apenas físico. Não quer dizer que a morte de Jesus não trouxe para nós resultados físicos. Trouxe. Nós trouxemos com ele. Nós carregamos com ele a responsabilidade, a capacidade pela graça de não pecar, de não andar em trevas, de viver uma vida em santificação. E isso é resultado que só Jesus Cristo poderia fazer por nós na cruz do Calvário. Então, através desse ponto, dessa perspectiva, da expectativa de todos nós em relação à pessoa de Jesus e aquilo que Jesus realmente fez na cruz, serão os pontos que nós abordaremos nessa aula de hoje. O nosso primeiro tópico ele está dividido em 3 subtópicos, e esse tópico é a necessidade da morte de Cristo, e o autor vai separar entre com o pecado veio a morte, a ruptura entre Deus e a humanidade e a restauração entre Deus e a humanidade. Então, ele cita aqui no texto o livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse contraste entre a morte e a vida, a consequência do pecado e a consequência da morte de Jesus por causa dos nossos pecados, ele vai ficar claro nesse texto. E ele vai dizer que a morte é consequência direta do pecado. Já nós nos remetemos ao texto do Gênesis no capítulo 3, né? Inclusive é importante que nós leiamos o texto. E Deus está falando, Deus diz para o homem que no dia que ele comesse, ele morreria, que no caso está no capítulo 2, versículo 17. Deus diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que você dela comer, você certamente morrerá. E isso cita, né, a partir da leitura desse texto, as perguntas que são do tipo: o homem não comeu naquele dia, mas ele não morreu naquele dia. Então, de que tipo de morte também nós podemos ler na referência de Romanos 6,23 e no texto de Gênesis 2,17? A gente tem, através do pecado, uma morte espiritual que é a separação entre o homem e Deus. Então, toda aquela característica do jardim, a expulsão do homem do jardim do Éden, essa separação de não comer mais o fruto da vida, isso tudo vai indicar para a gente que agora o homem está separado de Deus. O texto de Isaías vai dizer que são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Também o livro de Efésios no capítulo 2, o livro de Romanos no capítulo 5 e também o capítulo 3 vão dizer que nós estamos mortos por causa dos nossos pecados e os nossos pecados também nos faz morrer para Deus, estarmos separados de Deus. Inclusive ao inferno definitivo, ao qual nós chamamos na Bíblia, através do livro de Apocalipse, de a segunda morte. Veja, não é o segundo pecado, não é um segundo estado de pecado, mas já é a consequência de todo aquele que vai viver eternamente distante de Deus, é a consequência pelo pecado, a morte. E a morte como consequência também do pecado. Então, são relações diretas. Vamos pensar que a morte é um estado, a morte é o caminho ao qual sempre vai nos conduzir para distante de Deus e vai fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais em seus caminhos pecaminosos. Por isso que no livro de Salmos, e também é citado no livro de Romanos, o autor vai dizer que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, porque todos os caminhos do ser humano são a morte e o pecado, por naturalmente as pessoas estarem mortas e divididas de Deus. Então a morte de Jesus veio para que essa aproximação acontecesse entre nós e o nosso Deus. Essa ruptura também está distinta, né, como a gente já citou em Isaías 59:2, a divisão do nosso pecado, e Romanos 5:12 e Romanos 5:17. Né? Pelo pecado de um só homem entrou a morte no mundo. Eu vou ler aqui o texto completo que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim a morte passou por toda a humanidade, nela todos pecaram. Então veja que esse texto ele vai nos dar uma compreensão, apesar de eu dizer para vocês que eu estava estudando um livro que ele tem mais de 300 páginas só fazendo exegese desse versículo, que é um texto muito complexo. As construções aqui no grego estão em vários anacolutos, né, vários pensamentos intercalados, a qual interrompe. Paulo no capítulo 5 várias vezes ele está falando de um assunto, interrompe o assunto, vai para outro e volta. Então é um texto complexo, mas a primeira leitura nós podemos ver que o estado de pecado e morte ele está instalado no coração humano. É por isso a necessidade vicária, substitutiva de Cristo por nós, porque ele levou sobre si as nossas dores, o nosso castigo, como vai profetizar Isaías. Então essa nossa enfermidade, o nosso castigo que nos leva ao caminho de morte, que nos leva pelo caminho do pecado, estava sobre Cristo e nele foi reputado todos os nossos pecados pagos na cruz do Calvário. Essa é a necessidade da morte de Cristo. E através dessa morte nós temos a restauração entre Deus e a humanidade. Então o livro de Hebreus, que o autor aqui vai citar também, ele vai dizer assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22.
Então aqui o conceito é que a vida, ela paga pela vida. Lógico que quando a gente pensa na morte de Jesus, a vida do Verbo encarnado, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus que se fez homem, ele, e veja, não é o Deus que habitou num corpo de um homem, é o Deus que se humanizou. Então, nessa perspectiva, a morte de Cristo ela vai nos trazer para toda a humanidade um peso eterno que vai desde a geração de Adão até a última geração que se achará no mundo. Eles são alvos da eficácia do sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós. Quando nós estamos pregando o Evangelho, uma coisa que pode nos vir à mente é que é uma mensagem que não parece ter muito substrato ou muita aderência na sociedade moderna. Mas isso aconteceu desde os primórdios, desde o tempo de Jesus. E é isso que vai falar aqui no nosso segundo tópico, tópico de número 2, o significado da cruz. Então ele está subdividido também em 3 tópicos, os quais são: a palavra da cruz é loucura e ao mesmo tempo poder. E o segundo, escândalo para os judeus. E o terceiro, loucura para os gregos. E esse capítulo essas citações está baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que também está subsidiado na revista. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então veja, quando a gente fala hoje de cruz, sobre a morte de Jesus numa cruz, parece ser um símbolo até ligeiramente distante. Tirando as vistas de filme e aquilo que nós contemplamos de uma forma cinematográfica, muitos de nós, eu acredito que a maioria de nós, poderia falar até todos, nunca vimos nenhuma pessoa morrendo crucificada nos dias de hoje, presencialmente falando. Mas imagina para o judeu do primeiro século, que ele está acostumado na entrada das cidades, ver pessoas sendo crucificadas, e aí vem a mensagem de Jesus dizendo, o evangelho dizendo, tome a sua cruz sobre si e me siga. Fala, poxa, Jesus está falando que eu estou caminhando num lugar de morte. A gente vê o Salvador morrendo numa cruz, mas ali está todo aquele que é maldito. Então a mensagem, a palavra da cruz, ela é loucura, mas ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, porque todos aqueles que por ela é alcançado, por aqueles que são salvos por ela, é o poder de Deus. E por que é poder de Deus? Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós percebemos que era para nós estarmos lá. Os nossos pecados, o nosso caminho de morte nos levaria à separação definitiva de Deus. Então a morte para nós, no sentido da morte eterna, ela foi substituída. Logo, Cristo encarnou-se, morreu por nós, e essa morte substitutiva, vicária, ela nos dá agora uma nova vida. Porque nós vamos ver, inclusive na próxima aula, se com Cristo morremos, também com Cristo ressuscitaremos. Então ele agora nos destinou ou nos possibilitou a uma novidade de vida, né? Deixando as coisas velhas para trás e vivendo com Deus em novidade de vida. E mesmo ela, por isso, né, ela é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Você chega naquela comunidade helenística e fala, olha, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Salvador, é o Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas, que Ele é maior do que toda a potestade, todos os deuses gregos. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Realmente, parece, né, a loucura, as pessoas não entendem, mas quando a gente percebe o tamanho e a podridão dos pecados da humanidade, a qual distanciou-se, a qual morreu, a humanidade morreu para com Deus, a gente consegue perceber a necessidade e o poder de Deus, que é o próprio Deus encarnar-se, dar a sua vida por cada um de nós e assim também nos permitir e nos legar uma possibilidade, uma esperança de que se com Ele nós morremos, também com Ele nós ressuscitaremos. Então por isso que hoje nós vivemos a necessidade da mortificação todos os dias da nossa carne, para que nós possamos andar
em novidade de vida, apesar de ser loucura para todas as pessoas que não creem, né? Porque o Evangelho, a experiência do Evangelho depende de fé. Salmo 34:8 vai nos dizer: provai e vê que o Senhor é bom. Não é só ver, e não é ver primeiro. É um Evangelho que se experimenta. É um evangelho que se percebe, você perceber sendo perdoado, sendo purificado e tratado pelo Senhor Jesus. E isso foi possível por causa da sua morte redentora na cruz do Calvário. Agora no nosso terceiro e último tópico, na morte de Cristo, nossa redenção. E o autor vai tratar também três temas muito interessantes. Livres da tentação de querermos nos auto-salvar, livres da tentação de querermos ser Deus, livres da tentação de acharmos que somos bons. Nesse primeiro ponto, nessa primeira reflexão, a ideia de auto-salvar-se, na verdade a ideia de salvação, hoje ela parece até mesmo muito disruptiva, porque imediatamente não se parece perceber aos olhos dos que perecem que eles estão em algum perigo, né? Até porque cada vez mais o pecado ele está enraizado na sociedade e as pessoas começam a perceber-se melhores do que são, ou menos pecadoras do que realmente elas são. Então o primeiro fato da graça de Deus na vida de todas as pessoas é perceberem que elas têm a necessidade de um Salvador, de uma redenção, por causa das suas misérias, por causa dos seus fracassos, por causa dos seus medos, das suas angústias, a sua falta de esperança e o seu constante pode parecer a si mesmo seu constante fracasso, né? Muitas das coisas que os seres humanos fazem são resultados de frustração. Então nisso acontece um desespero psicológico, emocional, um desespero da alma, e até que a gente se depara com uma situação onde nós gritamos, nós clamamos, assim como aqueles homens clamaram no livro de Atos no capítulo 2, irmãos, que faremos para sermos salvos? Então Pedro responde pelo Espírito Santo, crê no Senhor Jesus, né? E essa necessidade a gente perceber que a nossa salvação ela está em Cristo Jesus, que não é pelo nosso próprio mérito, que não é pela nossa própria força, que não é por aquilo que nós fazemos, ou como somos, ou como nos comportamos, né? Então nós não temos a capacidade de autossalvação. Eu costumo ilustrar isso como um náufrago que está no meio de um mar e ele está afundando quando de repente aparece ao seu lado uma boia. E ele escolhe ou continuar afundando, ou continuar como um náufrago, ou agarrar-se à boia até que o marinheiro ele puxe-o para dentro do barco. Assim todo aquele que está perdido. Ele não consegue providenciar para si o navio ou a boia, ou até quem a puxe. A única coisa que é dada, que está diante de todos os homens, é um mar escuro e frio, que vai puxar e tender todos a mais profundeza, a mais solidão, a mais escuridão, até que pela graça de Deus nós vejamos, pelo sacrifício de Cristo, uma boia que foi lançada ao mar, uma esperança de salvação que está em Cristo Jesus. E um outro ponto livre da tentação de querermos ser como Deus, e aqui o autor cita o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 5, a qual é o engano da serpente, a qual lhe disse, vocês serão como os deuses, como Deus. Esse texto é muito interessante porque antes mesmo do versículo de número 5, eu gostaria de citar, fazendo a leitura para vocês, no livro de Gênesis, no capítulo 3, veja que a serpente, por ser a mais astuta, e a sua fala, ela traz aqui algumas verdades importantes a respeito desse tema. Veja que um pouco antes, o Senhor Deus, no capítulo 1, ele vai ordenar para que o homem não comesse, no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele vai ordenar para que o homem não comesse, né? E sempre vai usar o termo Yahvé Elohim, que a gente traduz como Senhor Deus. Aí no capítulo 3, versículo 1, diz assim,
a serpente, que era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus, né, Yehová Elohim, tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, veja que ela já tira o título, ela tira o nome Yehová, só deixa o título Elohim. É verdade que Elohim, né, não é mais o Senhor, não é mais aquele que manda na sua vida, é Deus, né? Como muitas pessoas dizem, eu tenho um Deus no meu coração, mas não tem Deus como o Senhor da sua vida. E isso parece uma coisa simples, mas já traz para a gente uma distância. Muitas pessoas podem crer em Deus, mas aceitá-lo como seu Senhor são duas coisas completamente diferentes. Então, como Deus não era senhor da serpente pessoal, é verdade que Deus, esse ser distante, disse: não coma do fruto de nenhuma árvore. Primeiro, que não é nem só Deus, nem ele apenas disse, mas ele ordenou. Não foi só uma fala, não foi só uma sugestão, não foi sutil. O Senhor Deus ordenou, não foi só Deus disse. Então aqui, de uma maneira muito breve, a gente percebe que uma das coisas das astutas ciladas de Satanás, do inimigo, contra todo aquele que quer dar a pretensa sensação que você pode alguma coisa, é você distanciar ou relativizar a palavra de Deus sobre a sua vida, né? E isso é a tentação de nós acharmos que somos mais do que aquilo que realmente somos. E também no tópico 3 e último tópico, livres da tentação de acharmos que somos bons, né? Conforme eu já disse anteriormente, aqui o autor ele vai fazer a seguinte explanação: há em nossa natureza uma propensão natural para a prática do mal, e isso a tal ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer que o bem que ele desejava fazer não conseguiria, mas o mal que intentava evitar conseguia, né? Ele estava constantemente diante da sua vida. Isso no capítulo 7 de Romanos. Outra coisa também, irmãos, que é importante a gente deixar claro, que nesse texto de Romanos, o texto não acaba no capítulo 7. Não é que a nossa vida está fadada ao fracasso e ao mal. Quando nós temos a regeneração na pessoa de Cristo, a gente começa a viver algo que ele continua a ideia, está escrito no capítulo 8. Agora já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí você fala assim: peraí, Paulo, você acabou de dizer que toda hora o mal está diante de você. Ele fala assim: para aquelas pessoas que não têm a vida regenerada em Cristo, o mal está distante, ele é completamente inevitável, né? Aí ele vai explicar aqui no versículo 2 por que acontece dessa forma. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Então, ora, se a gente vive sob a lei de Cristo, agora a gente não pode mais viver debaixo da lei do pecado e da morte. E ele vai continuar no versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, né, da nossa própria carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, através da morte de Cristo, a fim de que a exigência da lei se cumprisse. E veja que aqui Deus não está abolindo aquilo que ele mesmo determinou. A vida de Cristo e a morte de Cristo foi para que isso se cumprisse, de modo que em nós não vivemos segundo mais a carne, mas segundo o Espírito. Então a morte de Cristo, ela nos possibilitou a força que vem pela graça de Deus, em andarmos de acordo com a vontade de Deus, segundo a natureza de Cristo, porque já nós não estamos sob o domínio do pecado, nem sob o domínio da morte, a separação de Deus, mas nós estamos reconciliados através de Cristo Jesus. Por isso que nós dizemos que Jesus Cristo é a nossa religião. Religião dá uma palavra latina religare, que significa religar. É Jesus quem pega a mão do homem e a reconecta com a mão de Deus. O pecado e a morte os separa, mas Cristo vem e os ajunta. Então, o autor também vai concluir dizendo: a morte de Cristo, diferentemente da imagem derrotista que alimentamos acerca dos que sucumbem na batalha, não foi fruto de fraqueza, ao contrário. Ele morreu porque voluntariamente deu a sua vida e também autoridade para que alguém o executasse.
longe de uma derrota, foi a maior vitória que alguém já obteve, pois representou o cumprimento irrestrito de um caminho que todos os seres humanos fazem de forma imperfeita. Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu, sem nunca ter desobedecido ao Pai. E é por causa da natureza de Jesus, porque ele venceu, nós também nele somos mais do que vencedores. Eu espero que vocês tenham uma aula abençoada em nome de Jesus.